Banco do Brasil, risco ou oportunidade? Nas últimas semanas, o valor do Banco do Brasil despencou absurdamente, e isso fez acender um alerta na cabeça dos investidores. É hora de comprar mais? É hora de vender? Para quem não tem, seria uma boa oportunidade para entrar no momento? Então, nesse vídeo, a gente vai analisar o porquê dessa queda do Banco do Brasil e eu vou falar para vocês se eu vou continuar investindo no Banco do Brasil ou não, que é uma das posições da minha carteira. O Banco do Brasil é um banco gigante, né? E a maioria dos investidores tem Banco do Brasil na carteira, e se não tiver Banco do Brasil, tem outro banco, né? O que eu acho um erro absurdo alguém não ter uma empresa do setor de bancos na carteira, né? Então, é uma empresa que paga bons dividendos, mas que apresentou essa queda absurda, a qual nós vamos dar uma olhada. Se a gente ver aqui, no dia de hoje, em que eu estou gravando esse vídeo, o valor do Banco do Brasil está em 21,73, né? Hoje, por exemplo, ela caiu até ali 21,50, depois deu uma recuperada até agora ao final do dia. Mas se a gente puxar aqui nos últimos 5 dias, a gente acumulou aí uma queda de 5,40%. E se a gente puxar em um mês, isso é mais absurdo ainda, né? 26,41%. Então isso trouxe um alvoroço para o mercado, né? Os cotistas ficaram pensando, e agora? O que eu devo fazer? Então a gente vai vir aqui no site do Banco do Brasil, né? No site de relação com investidores. Nesse site aqui, para você acessar, basta digitar aqui Banco do Brasil RI, primeiro link. E aí a gente vai vir aqui em central de resultados. E aqui a gente vai buscar por apresentação da teleconferência, né? É um PDF, mas se você quiser pode assistir também na íntegra a live, né? Onde vai apresentar os resultados. Mas vou puxar aqui o PDF, que na verdade já está aqui aberto. E o que a gente vai olhar aqui? A gente vai olhar o resultado anunciado, né? Do primeiro trimestre de 2025. Então tá bem grandão aqui, né? Logo na página 12. Então, basicamente, eles divulgaram, né, um lucro líquido ajustado aqui de 7,4 bilhões, né? E aí o mercado estava esperando algo diferente. Então, em resumo, o que aconteceu? O mercado esperava um resultado mais acima e veio muito abaixo. Então, isso gerou todo esse tremor, né, no mercado e, consequentemente, os dividendos diminuem, né? Então, outro ponto aqui que pegou bastante é que no lucro líquido ajustado, na margem financeira bruta e no custo de crédito, a gente vê que está aqui em revisão. Isso quer dizer o quê? Que a empresa basicamente falou assim, olha, eu não consigo ainda dar uma previsão mais assertiva, uma projeção mais assertiva para os próximos trimestres. Isso o investidor não gosta, ele fica nervoso porque o investidor ele quer saber uma projeção mais assertiva para poder calcular seu preço-teto e saber se vai continuar investindo na empresa ou não. Aqui a gente consegue ver lucro líquido ajustado, né? Como eu disse, veio bem abaixo do esperado. Então a gente tinha ali uma média, né, do primeiro trimestre de 2024 até o quarto trimestre de 9,2, né? O resultado foi 9,3, 9,6 bi e estavam sendo esperados para o primeiro trimestre na casa dos 9 bi e veio 7,4 bi, né? Basicamente 20% negativo. Então isso aqui foi o que causou tudo isso, né? E a gente vai ver aqui o porquê também que teve a maior agravante para isso acontecer. Nessa página a gente consegue enxergar a carta de crédito divulgada. Nessa carta de crédito a gente tem uma comparação entre março do ano passado e março deste ano, né? Basicamente ele mostra aqui o volume de negócio, digamos assim, né? Que basicamente um banco, o seu lucro pega emprestado de uma pessoa, de uma empresa, empresta para outra, e os juros dessa transação é o lucro que o banco obtém, né? Então, no ano passado, em março, a gente tinha ali um volume de 1,117 bilhões, e este ano, em março também, subiu ali um pouquinho, né, para 1,277 bilhões, então um aumento de 14,4%. Beleza, isso significa que o banco está negociando mais, que o banco aumentou seus negócios, ele tem valores a ser recebido, então por que mesmo assim o resultado foi abaixo do esperado? Basicamente, o que agravou foi a questão da inadimplência. Então aqui a gente tem inadimplência em 30 dias, né? E aí ela veio subindo, né? 4,13, 4,38, 4,56 e chegou aqui a 5,53. E aí a gente pode enxergar também a inadimplência em 90 dias, 2,90, 3, 3,33, fechando ali em 3,86. Então, olhando aqui também a carteira, especificamente de pessoa física, né, a gente enxerga de março do ano passado para cá, né, que a gente teve ali um aumento muito grande, 6,81, 6,78, 81, fechando aqui em 7,33. Olhando para
90 dias, a gente também teve um aumento, 4,77, 4,81, 5,13 e 4,66, fechando em 5,10. Olhando aqui, pessoa jurídica, a gente vê que também teve um aumento. Então, um aumento gigantesco, 4,51, 62, 63 e fechou ali em 6. Em 90 dias, 3,19, 3,38, fechando em 4,06. E carteira de agronegócio, que basicamente compõe ali, basicamente 50% do Banco do Brasil, 1,7, 2,45, 3,2, fechando em 4,11. Em 90 dias também de 1,19, fechando ali em 3,4. E agora, vindo aqui para um fato relevante, né, que a gente consegue encontrar, por exemplo, aqui nos fatos relevantes, comunicados e avisos, né, foi basicamente um aviso do dividendo e um fato relevante sobre essa queda, né, da ação. Então, aqui no fato relevante, né, ele fala que o agravamento da inadimplência de parte da carteira de agronegócio acima do esperado ao longo de 2025 e sua característica de amortização concentrada no fim da safra, combinando com a vigência das novas regras estabelecidas pela Resolução 4.966/21, notadamente na contabilização de ativos financeiros, dinâmica de reconhecimento de receita e constituição de provisão sobre os ativos com aumento significativo de risco, implicou em um cenário de maior incerteza sobre as projeções de margem financeira bruta e custo do crédito, que por sua vez afetam diretamente o lucro líquido ajustado. Então, diante disso, o Banco do Brasil ele adotou, né, o status de em revisão para as linhas mencionadas, até que o cenário permita uma avaliação mais consistente da magnitude dos impactos a serem incorporados nas projeções. Então, basicamente, aquilo que a gente falou, todo esse cenário de incerteza faz com que o investidor não se sinta confiante, né? Então, nós temos aqui, né, o anúncio do JCP, que foi aprovado aqui em 14/5, onde teve um valor de distribuição de 0,33 por ação, a serem pagos no dia 12/6 agora. Inclusive, aqui eu fiz a compra do Banco do Brasil, vou mostrar para vocês daqui a pouco, no dia 2, que é a data, que foi a DataCon, né? E logo em seguida, no dia 3, já teve uma queda absurda aí. Então, já mostrando para vocês aqui, o Banco do Brasil ele representa aqui atualmente 12,55% da minha carteira de ações. Então é a minha maior posição até o momento, né? E eu acabei comprando o Banco do Brasil, como eu acabei de falar. No dia 2 eu fiz a compra de 10 ações. Na verdade eu tinha feito outra compra uns dias atrás, no mês de maio. Então no mês de junho meu primeiro aporte foi em Banco do Brasil. Então foram essas 10 cotas, né? E aí com isso eu cheguei a 38 cotas do Banco do Brasil. Vindo aqui nos meus lançamentos, né? Tá aqui o lançamento que eu fiz, aqui foi de forma manual. Então aqui no dia 2, né, eu fiz a compra de 10 ações num preço de R$ 23,28, totalizando R$ 232,80. Então, como eu disse anteriormente, também eu tinha feito a compra lá no dia 23, foram 15 cotas num preço de R$ 24,67. Então é isso, pessoal. Para mim, Banco do Brasil continua sendo uma excelente empresa. Eu vou continuar comprando, né? Lembrando, isso não é uma indicação de investimento, então você deve analisar se para você faz sentido. No meu caso, está abaixo do meu preço teto, e depois eu vou até trazer um vídeo falando um pouco sobre isso e como fazer ali um cálculo de preço teto. Mas para mim ainda vale muito a pena, eu vou continuar comprando, se cair mais eu vou comprar mais, né? Vou tentar aportar mais ainda esse mês, eu aporto ainda pouco, mas estou tentando aumentar esses meus aportes. O ruim é isso, quando você não tem uma reserva de oportunidade ou você não tem mais dinheiro para aportar, você vai vendo uma boa ação caindo e você fica ali olhando e querendo comprar e não tem grana. Mas, como o intuito desse canal, desde o início eu venho falando, que é como a gente poupa mais e investe melhor. Então a ideia é ir poupando para poder a gente conseguir investir sempre que aparecem essas oportunidades. Então é isso. Obrigado por assistir esse vídeo e coloca nos comentários se você tem Banco do Brasil na sua carteira, se você não tem, se pretende colocar, se você pretende vender ou comprar mais, fala pra gente aqui e deixe seu feedback também para que a gente possa melhorar cada vez mais. Então é isso, valeu pessoal, até o próximo encontro.